Quando o chefe da máfia viu a mulher caída na base da escadaria do seu escritório, ele não se moveu. Ela estava descalça, com os pés roxos de frio, tremendo no meio da madrugada de julho, em pleno inverno paulistano. 2 dos seus homens já caminhavam em direção a ela, prontos para removê-la dali como se ela fosse apenas mais um problema que não tinha nada a ver com aquele lugar. Para eles, era exatamente isso. Mais um inconveniente numa noite que tinha sido até aquele momento perfeitamente controlada. Mas antes que qualquer um encostasse nela, o chefe levantou uma mão no ar. E todos pararam, porque a mulher devagar ergueu o rosto. Um dos olhos estava fechado pelo inchaço. O lábio partido sangrava numa linha fina que descia pelo queixo. E ela sussurrou algo que mudou completamente aquela noite inteira. Foi o meu pai e o meu irmão que fizeram isso. Naquele segundo exato, o homem compreendeu 2 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, ela não estava mentindo. Segundo, alguém tinha acabado de cometer o erro mais grave de suas vidas. Eles tinham usado o nome dele para vendê-la. O frio de julho em São Paulo não pede licença para ninguém. Ele se instala entre os prédios de vidro, sobe pelos viadutos, entra pelas frestas das janelas e transforma o ar em algo com peso e textura. É o tipo de noite em que até os mais ricos atravessam calçadas com pressa, cabeças baixas, olhos fixos no chão. Dorian Alcântara não tinha pressa nenhuma. Ele estava na saída do edifício castelano às 23h17, ajustando o botão do punho da camisa, enquanto 3 homens o flanqueavam como sombras com pulso. A reunião que acontecera lá dentro tinha sido cirúrgica e precisa. Um contrato portuário canalizado através de 4 empresas de fachada tão limpas que passariam por qualquer auditoria federal sem levantar uma única sobrancelha. 2 anos de trabalho meticuloso, 8 dígitos movimentados e nenhuma impressão digital visível em lugar nenhum. Dorian não sorriu quando as coisas corriam bem. Ele guardava os sorrisos para quando corriam mal, para os homens que criavam o problema, e depois precisavam sentar na sua frente enquanto ele sorria com calma e os fazia entender, palavra por palavra, o quanto tinham errado nos seus cálculos. Ele estava alcançando o botão do sobretudo quando a mulher apareceu. Não caminhou, não correu. Simplesmente apareceu. Do jeito que os animais feridos se materializam da escuridão, já perto demais, antes que se possa notar. Ela veio pela direita, entre 2 carros estacionados, descalça no asfalto gelado. Os seus pés tinham uma cor que não pertencia a uma pele viva. Ela usava um vestido que tinha sido branco em algum momento daquela noite. Agora rasgado no ombro e manchado de algo cor de ferrugem ao longo da barra. O cabelo escuro caía em mechas úmidas sobre um rosto que contava uma história muito antes de sua boca se abrir. Olho esquerdo fechado pelo inchaço, lábio inferior partido. Uma hematoma ao longo da mandíbula que ainda estava encontrando a sua forma definitiva, ainda escurecendo. Os pulsos, os 2, carregavam marcas que pareciam ter sido feitas por mãos, não por algemas. Alguém a tinha segurado com força, alguém que ela conhecia muito bem. Adriano, o mais próximo de Dorian entre os 3 homens, já estava se movendo em direção a ela, com a mão dentro do casaco e o corpo angulado para interceptar. Mas a mulher não avançou, não estendeu os braços. Ela parou a 1 metro do primeiro degrau e os seus joelhos simplesmente desistiram. Ela desceu como um prédio sendo demolido por dentro. Sem grito, sem drama, apenas uma falha estrutural silenciosa e total. As palmas das mãos bateram na calçada, a cabeça caiu para a frente. E então, numa voz tão baixa que quase se perdeu no vento frio da madrugada, ela disse: "Foi o meu pai e o meu irmão que fizeram isso." Ela não estava pedindo ajuda. Esse foi o detalhe que fez a mão de Dorian parar no meio do gesto. A mão que estava prestes a acenar para Adriano remover aquela mulher dali. Ela não estava performando, não estava implorando. Ela estava confessando. Do jeito que alguém confessa algo tão vergonhoso que mal consegue segurar as palavras dentro da boca. Ela disse como se a culpa fosse dela. Adriano olhou para trás, esperando. Dorian estudou a mulher por 5 segundos completos. No mundo em que ele vivia, 5 segundos era tempo suficiente para ler uma sala inteira, calcular uma ameaça, decidir o destino de alguém, de forma metafórica ou não.
Ele viu as mãos dela. Sem arma, sem celular, sem aliança. As unhas da mão direita estavam quebradas de um jeito que significava que ela tinha arranhado alguma coisa com força. Uma porta, uma parede, o rosto de alguém. A respiração dela era curta e irregular. A respiração de quem correu por tempo demais e finalmente parou. Não porque estava segura, mas porque o corpo simplesmente se recusou a ir mais longe. Adriano, disse Dorian. Uma única palavra, quase sem som. Adriano recuou como se o chão sob seus pés tivesse virado vidro fino. Dorian desceu 3 degraus. Não se abaixou, não estendeu a mão. Parou a uma distância que era próxima o suficiente para ouvir, mas distante o suficiente para que ela não se encolhesse. Me olha, ele disse. Não era uma ordem nem um pedido. Era algo no meio dos dois. A voz de um homem acostumado a ser obedecido, mas que entendia que, naquele momento específico, obediência não era o ponto central. Ela ergueu a cabeça. Um olho estava fechado pelo inchaço. O outro estava bem aberto, escuro e completamente lúcido. E esse detalhe foi o que mudou tudo para Dorian Alcântara. Aquele único olho funcional não carregava histeria, não carregava manipulação, não carregava o desespero desordenado de quem chegou ali por acidente. Ele carregava cálculo. Ela tinha escolhido vir até ali. Ela tinha escolhido ele. Aquilo não era desespero aleatório. Era uma decisão tomada por alguém com pouquíssimas opções, que tinha selecionado a mais perigosa de todas, com plena consciência do que isso poderia custar. Qual é o seu nome? Ele perguntou. Renata, ela respondeu. Uma pausa, como se o sobrenome pesasse mais do que o nome. Renata Fonseca. O nome não pousou sobre Dorian. O seu rosto não entregou absolutamente nada. Mas Adriano mudou o peso de um pé para o outro. Os outros 2 homens trocaram um olhar que durou fração de segundo, o equivalente naquele mundo a uma conversa inteira em voz alta. Dorian conhecia o nome. Qualquer pessoa que frequentava certos ambientes conhecia. Aldair Fonseca era um operador de 2º escalão que tocava esquemas de crédito irregular e recebia carga roubada através de uma rede de galpões na Zona Leste. Não era importante o suficiente para sentar em qualquer mesa que importasse. Não era burro o suficiente para ser pego. Era o tipo de homem que sobrevivia sendo útil para quem tinha mais poder do que ele e invisível para quem era mais perigoso. O filho mais velho, Tiago, era pior, o tipo de rapaz que confundia crueldade com força e volume com autoridade. Dorian o tinha visto uma única vez, brevemente, num evento em que ele não deveria ter entrado. Tinha observado Tiago rir alto demais, beber mais do que devia e colocar a mão no braço de uma garçonete de um jeito que fez o rosto dela ficar completamente imóvel. Dorian tinha arquivado aquela observação como arquivava tudo, com precisão, com paciência, para uso posterior. Você precisa de um hospital, disse Dorian. Não. A palavra veio rápida, dura, como se ela já soubesse que alguém ia dizer isso e já tivesse a resposta pronta fazia horas. Me achariam lá, eles estão procurando. Dorian esperou. Quem está procurando? Meu pai, meu irmão. Ela parou. O olho bom piscou uma única vez. Algo se moveu por trás dele. Não exatamente medo, mas o reconhecimento de que o que ela estava prestes a dizer cruzaria uma linha que não poderia ser descruzada. E um homem chamado Gervásio Matos. Agora sim, a temperatura mudou. O nome de Gervásio Matos não era pronunciado com leveza em nenhum ambiente que Dorian Alcântara frequentava. Matos operava em tráfico de entorpecentes, logística de pessoas e cobrança de dívidas privadas para aqueles que precisavam que problemas desaparecessem. Às vezes do tipo financeiro, às vezes do tipo que respira. Ele não era poderoso da forma que Dorian era poderoso. Era poderoso da forma que uma doença é poderosa. Feio, persistente e disposto a destruir o próprio hospedeiro para sobreviver. Me conte, disse Dorian, com a voz que ele usava quando queria que alguém entendesse que não havia espaço para omissões. O que Gervásio Matos tem a ver com você? A mandíbula de Renata se contraiu. O lábio partido reabriu. Uma linha fina de sangue desceu pelo queixo e ela não limpou. Meu pai devia dinheiro a ele.
Ela começou, a voz plana agora, clínica, como se estivesse lendo um boletim de ocorrência sobre a vida de outra pessoa. Muito dinheiro, mais do que ele seria capaz de pagar em qualquer prazo razoável. Ela respirou. Então ele ofereceu outra coisa. Ela não disse a mim. Não precisou. O acordo tinha sido fechado 3 semanas antes. Renata não tinha sido avisada. Não tinha sido consultada. Não tinha sido sequer mencionada na conversa. Ela chegou em casa naquela noite e encontrou as suas malas arrumadas na entrada do apartamento. Não as malas dela, porque Renata não tinha malas de viagem próprias. Eram sacolas plásticas, 2 delas, com as roupas dobradas de qualquer jeito por mãos que não tinham se preocupado em fazer isso direito. O seu irmão Tiago estava na sala com 2 homens que ela nunca tinha visto na vida. O pai dela, Aldair, estava de pé perto da janela com a expressão de quem já tinha tomado uma decisão e só estava esperando que o restante do mundo se atualizasse. Ele disse que ela estava indo embora, que estava resolvido, que ela deveria ser grata porque Gervásio Matos tinha concordado em perdoar a dívida inteira em troca de... Ela parou de novo. Não porque não conseguisse dizer, mas porque dizer tornava real de um jeito que o seu corpo, machucado, gelado e sangrando numa calçada, de alguma forma ainda não tinha tornado. Em troca de mim. O silêncio que se seguiu tinha peso. A cidade continuava zumbindo ao redor deles. Tráfego distante, uma sirene longe, o ronco mecânico de São Paulo que não dormia nunca. O rosto de Dorian estava completamente imóvel. Renata continuou, a voz reconstruída tijolo por tijolo a cada frase. Ela tinha recusado. Tiago a tinha golpeado quando ela tentou ir embora. Aldair tinha trancado a porta. Tiago a segurou enquanto eles ligavam para Matos, avisando que ele podia vir buscar o que era dele. Mas ela tinha conseguido sair pela janela do banheiro. Segundo andar, queda errada. O pulso esquerdo tendo absorvido o impacto de um jeito que ele estava claramente inchado e levemente torto. Ela olhou para a própria mão como se a estivesse vendo pela primeira vez. Depois olhou de volta para Dorian. Ela não sabia para onde ir, então veio até ali. E o motivo pelo qual ela tinha vindo até ali era o detalhe que transformava tudo aquilo num problema de dimensão completamente diferente. Quando o pai dela estava convencendo-a de que aquilo era irreversível, que ela não tinha como lutar contra, ele tinha usado um nome. Tinha dito que o acordo tinha sido firmado sob a garantia de Dorian Alcântara. Tinha dito que Gervásio Matos estava operando com o aval dele. Tinha dito que se ela fugisse, não estaria apenas desafiando o pai, estaria desafiando o próprio Dorian. E que desafiar Dorian Alcântara não era algo que terminava bem para ninguém. Dorian ficou absolutamente quieto por alguns instantes. Não era a quietude de quem está processando uma surpresa. Era a quietude de quem está organizando algo com muito cuidado, peça por peça, antes de decidir onde cada uma vai. Ele usou o meu nome, disse Dorian. Não era uma pergunta, era uma constatação, enunciada com o mesmo tom calmo com que se leria o resultado de um exame clínico. Sim, disse Renata. O seu nome, para vender a própria filha. Sim. Dorian Alcântara já tinha sentido raiva antes. Tinha sentido raiva de formas que tinham redesenhado a estrutura de poder de bairros inteiros, encerrado alianças que duravam décadas e deixado homens muito mais cautelosos do que Aldair Fonseca em situações das quais eles não se recuperaram. Mas a raiva de Dorian não era calor, não era barulho, não era gesto largo, não era voz elevada. Era uma queda de temperatura tão severa que as pessoas mais próximas a ele conseguiam sentir na coluna vertebral. Adriano sentiu naquele momento. Ele recuou um passo inteiro, sem que ninguém mandasse. Adriano, disse Dorian, numa voz que era quase gentil demais para o que ela carregava. Sim, senhor. Traga o carro. Avisa a Norma para preparar o quarto dos fundos. Liga para o Dr. Cardoso, não o hospital, a linha particular. E me traz o arquivo de Gervásio Matos. Tudo. Tudo, senhor. Tudo. Uma pausa mínima. E Adriano. Senhor. Ninguém fala sobre isso. Ninguém. Essa noite não existiu até que eu decida o que ela vai se tornar. Adriano desapareceu. Os outros 2 homens ficaram imóveis como pilares. Dorian tirou o sobretudo.
Era um casaco de lã merino cinza chumbo, comprado numa viagem a Buenos Aires, que custava mais do que o aluguel mensal de muita gente. Ele não colocou sobre os ombros dela. Isso exigiria uma proximidade que ela não tinha convidado. Ele dobrou o casaco com cuidado e o depositou no segundo degrau da escadaria, dentro do alcance dela. Pode pegar ou deixar, ele disse. Mas a sua temperatura está caindo, e eu prefiro que você não morra na minha calçada antes que eu tenha tido a oportunidade de resolver o que o seu pai fez com o meu nome. Ela olhou para o casaco, olhou para ele. Depois, pegou o casaco e o envolveu nos ombros com os movimentos lentos de alguém que ainda não tinha decidido se podia confiar em nada daquilo. O quarto dos fundos da residência de Dorian ficava no último andar de um sobrado, numa rua sem placa, num bairro de Pinheiros, onde as casas não tinham nada escrito na fachada. Por fora, parecia um estúdio de arquitetura ou um consultório particular. Iluminação embutida, pedra clara, sem nenhuma indicação de que o homem que dormia 3 andares acima controlava infraestrutura financeira suficiente para desestabilizar um banco de médio porte. Renata sentou na beira de uma cama que ela não tinha pedido, num quarto maior do que o seu apartamento inteiro. A doutora Cardoso, uma mulher de cabelos grisalhos com mãos firmes e 0 perguntas desnecessárias, tinha engessado o pulso com uma tala, limpado os cortes e aplicado algo frio e químico no inchaço. Tinha oferecido analgésicos. Renata tinha recusado. A adrenalina passa em uns 30 minutos, a médica disse com serenidade. Você vai querer os comprimidos depois disso. Eu quero estar lúcida quando conversar, Renata respondeu. E foi o fim daquela negociação. Agora ela estava sentada usando roupas que tinham sido trazidas por uma mulher chamada Norma, alta, de expressão fechada, que se movia pela casa como se fosse parte da arquitetura. As roupas eram simples, uma blusa de lã verde escura, calça de moletom, meias grossas. Não serviam perfeitamente, o que significava que não tinham sido compradas para ela. Tinham sido encontradas rápido, do que estava disponível. Esse detalhe importou para Renata. Significava que ela era inesperada. Significava que o que estava acontecendo ali não era um roteiro, uma batida na porta, não uma batida protocolar, mas uma de verdade, firme e seguida de silêncio e espera. Pode entrar, ela disse. Dorian entrou sozinho, sem Adriano, sem os outros homens. Carregava uma caneca de algo quente e a colocou na mesinha ao lado da cama. Não ao lado dela, ao lado da cama, e então se afastou até a cadeira do outro lado do quarto. Sentou. A distância entre eles era deliberada e ela percebeu isso imediatamente. A doutora Cardoso diz que o seu pulso tem uma fratura pequena. Não chegou a quebrar completamente, disse Dorian. Os outros machucados são superficiais. Ela volta amanhã, se você ainda estiver aqui. O condicional era deliberado, e Renata entendeu isso na mesma hora. Ele estava dizendo que a porta não estava trancada, que aquele não era mais um quarto onde decisões eram tomadas por ela, sem a sua participação. Vou estar, disse Renata. Não tenho para onde ir. Não é por isso que você vai ficar, ele respondeu. Ela esperou. Por que então? Porque você precisa me contar tudo. Não a versão que você me contou lá fora. A versão que você tem editado na sua cabeça durante a última hora, decidindo o que incluir e o que segurar. Eu preciso da arquitetura completa do que o seu pai fez, quem ele contactou, que documentos existem, e exatamente como Gervásio Matos foi informado de que o meu nome estava vinculado a esse acordo. Ela ficou quieta por um longo momento. Quando falou, a voz tinha uma firmeza que não combinava com o estado do corpo que a carregava. Você não está com raiva de que eu vim até você. Está com raiva de que usaram você. Estou com raiva, disse Dorian. E a palavra raiva na boca dele soou como uma porta se fechando dentro de um cofre, de que um homem que nunca autorizei a falar em meu nome usou esse nome para traficar a própria filha. Sim, essa é a parte que exige a minha atenção. Uma pausa. E a parte que exige a minha atenção? Disse Renata. A voz dela estava nivelada. Ela sustentou o olhar com o único olho que funcionava direito. E havia algo nele agora. Não exatamente desafio,
mas uma recusa absoluta de ser figurante na própria história. Eu não vim aqui para que você resolvesse uma disputa comercial. Eu vim porque não tenho lugar seguro nesta cidade, porque o homem para quem me venderam vai me procurar, porque meu pai e meu irmão vão dizer a Matos que eu fugi, e Matos não aceita perda. Ele não tem esse hábito. Não, concordou Dorian. Não tem. Então o que acontece comigo? Dorian a estudou por alguns segundos. Ela não desviou o olhar. O que acontece com você, ele disse com cuidado, é o que você decidir que acontece. Eu não estou no negócio de colecionar pessoas. Você não é uma dívida, não é um ativo e não é uma obrigação. Você é alguém que chegou à minha porta com informações que eu preciso e eu vou oferecer segurança enquanto as utilizo. Depois disso, você vai ter opções. Opções reais que não existiam ontem. Isso é o que eu posso dar. Ela o encarou. Por quê? Porque alguém usou o meu nome para fazer algo que eu acho repugnante. E a forma mais eficaz de desmontar o que construíram é manter você viva, visível e livre. A sua existência como uma mulher livre é a primeira evidência de que o acordo deles não tem validade nenhuma. Não era uma resposta terna, não era romântica nem heróica. Era estratégica, transacional e completamente honesta. Renata pegou a caneca. Chá, bebeu. Tudo bem, ela disse. Então eu vou te contar tudo. A arquitetura, como Dorian tinha chamado, era pior do que ele esperava. Ao longo das 2 horas seguintes, Renata expôs tudo com uma precisão que surpreendeu até Adriano, que escutava da soleira da porta sem ter sido convidado e sem ter sido dispensado. Ela não estava sendo emocional, estava sendo organizada. Tinha datas, valores, nomes. Tinha conversas que o pai achava que ela não tinha ouvido. Tinha prints de um celular que ela não possuía mais, mas cujo conteúdo ela lembrava quase palavra por palavra. Porque quando você cresce num ambiente onde a informação é moeda de sobrevivência, você aprende a guardar tudo. Aldair Fonseca devia a Gervásio Matos R$380 mil. A dívida tinha origem num esquema de receptação de eletrônicos que deu errado, uma carga interceptada pela Receita Federal num porto do Espírito Santo, e Matos tinha responsabilizado Aldair pessoalmente pela perda. As condições de pagamento eram impossíveis por design. Matos não queria dinheiro, queria controle. O acordo era simples, antigo e monstruoso. Renata, em troca do perdão total da dívida, mais cooperação contínua da rede de galpões de Aldair na Zona Leste. Uma transação vestida na linguagem de um arranjo, mas estruturada como uma compra. E para dar peso à coisa, para fazer Renata acreditar que resistir era inútil, Aldair tinha dito a Matos, e depois tinha dito a Renata, que o negócio contava com o conhecimento de Dorian Alcântara, que Dorian estava ciente, que Dorian aprovava, que desafiar o acordo significava desafiar a Operação Alcântara, o que significava desafiar algo que não podia ser desafiado. Era uma mentira, mas era uma mentira construída sobre uma verdade. O nome de Dorian Alcântara nos ambientes certos valia mais do que dinheiro, mais do que músculo. Era uma moeda de medo tão refinada que apenas invocá-la encerrava conversas. Aldair tinha falsificado essa moeda, e agora ela estava circulando. Ele sabe que você nunca se encontrou com Matos pessoalmente, disse Renata, com a voz de quem está terminando um relatório e não uma confissão. É por isso que te usou. Você não é alguém que Matos ligaria para confirmar. Você é alguém em quem Matos acreditaria pela reputação. Dorian ficou em silêncio por um tempo considerável. Estava sentado na mesma cadeira, com uma perna cruzada sobre a outra e as mãos entrelaçadas. O rosto era um sistema fechado. Adriano, disse ele finalmente. Senhor, eu preciso de 3 coisas até amanhã de manhã. Primeiro, confirmação da dívida entre Fonseca e Matos. Trilha em papel, trilha digital, intermediários. Segundo, todos os ativos que Aldair Fonseca controla, declarados e não declarados, imóveis, contas, veículos, contratos de galpão. Terceiro, o nome e o contato de cada jornalista, promotor e auditor fiscal que já demonstrou interesse nas operações de Gervásio Matos. Uma pausa. Os 3, senhor. Os 3. Até amanhã. Adriano saiu.
Renata observou Dorian. Ele não tinha se movido. A respiração não tinha mudado. A voz tinha se mantido no mesmo ritmo, na mesma cadência calma durante toda a conversa. A maior parte das pessoas performava a raiva delas. Dorian Alcântara simplesmente a organizava. Você vai fazer alguma coisa? Disse Renata. Não era uma pergunta. Sim. Violenta? Ele olhou para ela, e pela primeira vez desde que tinham entrado naquele quarto, algo se deslocou na expressão dele. Não um amolecimento, mas uma recalibração, como se ele estivesse ajustando a lente através da qual a enxergava. Não, disse ele. Algo pior. 3 dias se passaram. Durante esses 3 dias, Renata existiu numa espécie de gravidade suspensa. O quarto dos fundos se tornou o seu mundo. 4 paredes, uma janela com vista para um jardim interno, um banheiro com fechadura que ela testou na primeira noite e um silêncio que não era opressivo, mas deliberado. Ninguém entrava sem bater. Ninguém ficava mais tempo do que o necessário. Norma trazia as refeições, roupas limpas e um celular com um único número salvo, sem fazer perguntas. Dorian estava ausente. Trabalhando? Disse Norma quando Renata perguntou. O que não foi muitas vezes. Renata não precisava de companhia. Precisava de tempo. Tempo para deixar os hematomas aprofundarem antes de começarem a desaparecer. Tempo para testar os limites de um lugar que dizia não ter nenhum. Tempo para sentar com a estranheza impossível de estar na casa de um dos homens mais perigosos da cidade e sentir pela primeira vez em anos algo parecido com segurança. Ela não confiou nisso imediatamente, ela testou. Na segunda noite foi até a porta da frente. Estava destrancada. Ela abriu. O ar frio de julho entrou de uma vez, e ela ficou parada naquela soleira por 2 minutos inteiros, olhando para a rua lá fora. Nenhum guarda apareceu. Nenhum alarme disparou. Nenhuma mão pousou no seu ombro. Ela fechou a porta e voltou para o quarto. Na terceira manhã, desceu cedo e encontrou Dorian na cozinha. Ele estava de pé na bancada lendo algo no tablet, tomando café numa caneca simples de cerâmica branca. Estava usando uma blusa de lã preta e estava descalço, o que era o detalhe mais humano que ela tinha visto nele até então. Ele ergueu os olhos. Bom dia. Bom dia. Uma pausa. Nenhum dos dois sabia exatamente como preencher aquele espaço. Eles não eram amigos, não eram adversários. Eram 2 pessoas ligadas por uma circunstância que não tinha existido 4 dias antes e que ainda não tinha nome. Renata se sentou na bancada. Não perto, não longe. Uma distância negociada. Ele não comentou. Ela pegou o café que estava no bocal sobre o fogão e se serviu. Por 3 minutos, eles coexistiram num silêncio que não era desconfortável, apenas inexplorado. Tenho algo para te mostrar, disse Dorian. Ele virou o tablet na direção dela. Na tela havia um documento, uma petição legal, densa em linguagem jurídica, mas com um resumo executivo anexado. Renata leu devagar. Depois, leu de novo. Isso é uma denúncia criminal, ela disse. Protocolada esta manhã junto ao Ministério Público Estadual. Nomeia o seu pai, o seu irmão e Gervásio Matos como coautores num esquema envolvendo fraude documental, execução coercitiva de contrato e uso não autorizado de nome de pessoa jurídica protegida para viabilizar o que é legalmente classificável como tráfico de pessoas, segundo o Estatuto Federal. Renata ficou olhando para o documento. A mão que segurava o tablet, a que não estava engessada, estava tremendo. Não de medo. Você foi às autoridades, ela disse. Fui a uma promotora chamada Doutora Veiga, que está construindo um caso contra a rede de Matos há 18 meses e que estava precisando exatamente do tipo de testemunho presencial que você pode oferecer. Ele disse aquilo do jeito que outras pessoas descrevem o caminho para o trabalho. Também fui a um juiz federal que emitiu medidas protetivas de urgência contra o seu pai e o seu irmão dentro de 1 hora. E fui a uma junta de fiscalização financeira que estava esperando um motivo para auditar todas as contas que Matos tocou nos últimos 2 anos. Uma pausa calculada. Mas não é isso que eu queria te mostrar. Ele deslizou o dedo na tela. Um novo documento apareceu. Era uma matéria jornalística com embargo datada para o dia seguinte.
Renata leu. Era uma reportagem investigativa assinada por uma jornalista de um grande veículo paulistano, detalhando como Aldair Fonseca e seu filho Tiago tinham tentado negociar a própria filha com um criminoso conhecido em troca do perdão de uma dívida. A matéria citava fontes, apresentava registros financeiros, incluía documentos que Renata reconheceu imediatamente, documentos que só poderiam ter vindo do cofre atrás do painel falso no escritório do pai. Como você conseguiu esses arquivos? Ela sussurrou. O cofre do seu pai não era difícil de acessar, disse Dorian. A segurança dele é aspiracional. Ela ergueu os olhos para ele. Isso vai destruir eles. Sim, não só legalmente. A reputação, a rede, todo mundo que já trabalhou com eles vai se distanciar da noite para o dia. Sim. E Matos? A voz dele desceu meio tom. Matos está prestes a descobrir que todos os ativos que ele controla nesta cidade foram bloqueados por ordem federal. As 3 contas principais foram sinalizadas esta manhã. Os contratos de galpão estão sob revisão. O escritório de advocacia dele foi informado, através de canais intermediários, que continuar representando Gervásio Matos pode atrair a atenção do Conselho de Ética da OAB. Ele fez uma pausa breve. Até amanhã à noite, Gervásio Matos vai ter dinheiro que não pode gastar, imóveis que não pode acessar e aliados que não vão atender o telefone. Eu não toquei nele, não ameacei nele, não mandei ninguém até a porta dele. Simplesmente tornei o mundo ao redor dele inabitável. Renata pousou o tablet na bancada. A mão ainda estava tremendo. Ela a pressionou flat contra a pedra fria. Por que dessa forma? Ela perguntou. E dessa vez, ela não queria saber o motivo da ação. Queria saber o motivo da escolha. Por que o caminho legal, o caminho lento, o caminho que exigia paciência, quando ele claramente tinha acesso a caminhos muito mais rápidos? Dorian entendeu a pergunta sem que ela precisasse reformulá-la. Porque se eu os eliminar fisicamente, disse ele, eles viram vítimas, a narrativa muda. A história deixa de ser sobre o que eles fizeram e passa a ser sobre o que foi feito a eles. Eles ganham uma simpatia que não merecem. E as pessoas que permitiram isso tudo, as que sabiam e ficaram caladas, conseguem continuar invisíveis. Ele bebeu o café. Mas, se eu os expuser, se eu deixar o sistema que eles achavam que estavam acima, os esmagar com o próprio peso, então a história fica onde ela pertence. Em cima deles, no que fizeram, na filha que tentaram vender e no nome que roubaram para fazer isso. Ele olhou para ela. Violência encerra uma história. Exposição é a história. Ei, se você chegou até aqui nessa história, você já sabe que isso não é um roteiro qualquer. Antes de continuar, clica em se inscrever no canal. É gratuito, rápido e me ajuda muito a continuar trazendo histórias assim para você. E eu tenho uma pergunta que quero que você responda nos comentários. Se você fosse a Renata nessa situação, você teria feito a mesma escolha, ir até o homem mais perigoso da cidade, ou teria tentado outro caminho? Me conta lá embaixo, porque as respostas de vocês são sempre a parte mais incrível desse canal. A matéria foi publicada na manhã seguinte. Detonou em cada plataforma que importava e em várias que não importavam. A manchete era clínica, quase contida, o que tornava tudo pior. Os detalhes foram deixados para falar por si mesmos, e eles falaram aos gritos. Até o meio-dia, os contratos de galpão de Aldair Fonseca tinham sido rescindidos. Os seus parceiros comerciais emitiram notas de desassociação escritas com tanta pressa que algumas continham erros de digitação. O número de telefone que durante anos tinha conectado Aldair a uma rede de operadores e intermediários, agora conectava ao silêncio. Ninguém atendia. Ninguém retornava. Num período de 12 horas, Aldair Fonseca passou de ser um homem com dívidas e conexões para ser um homem com dívidas e mais nada. Tiago foi pior. Tiago, que sempre confundiu os contatos do pai com poder próprio, descobriu naquela manhã que poder emprestado pode ser recolhido sem aviso prévio. Um vídeo surgiu, não divulgado por Dorian, mas encontrado pela equipe investigativa da jornalista, mostrando Tiago numa festa particular, bêbado, descrevendo o acordo com uma frieza tão calculada
e um riso tão sem vergonha que até os cantos mais cínicos da internet recuaram. O vídeo viralizou em poucas horas. O nome de Tiago Fonseca se tornou o tipo de nome que as pessoas reconhecem, da mesma forma que reconhecem o nome de uma doença. E Gervásio Matos, que tinha sobrevivido a investigações federais, a operações rivais e a pelo menos 2 tentativas contra a própria vida, se viu diante de algo para o qual não tinha protocolo nenhum: a irrelevância. Com as contas bloqueadas, a equipe jurídica se dissolvendo e o nome numa denúncia federal ao lado da palavra tráfico, as pessoas que tinham feito negócio com Matos começaram a fazer o que as pessoas naquele mundo sempre fazem quando o barco começa a afundar: nadaram. No 4º dia após a publicação da matéria, Renata recebeu uma ligação no celular que Norma tinha lhe dado. Ela atendeu. A voz do pai dela: Renata, me escuta. Você precisa voltar, você precisa consertar isso. Fala que mentiu. Fala que inventou tudo. Ela desligou. A mão estava firme. 2 semanas depois da noite na calçada, Renata ainda estava no quarto dos fundos. A fratura no pulso estava cicatrizando. Os hematomas tinham desaparecido quase completamente, deixando apenas um amarelo esverdeado que ela observava no espelho todas as manhãs, vendo o próprio corpo processar a evidência do que tinha sido feito a ela, e devagar e metodicamente ir embora. Ela e Dorian tinham desenvolvido um ritmo que nenhum dos dois tinha desenhado conscientemente. Pela manhã, ela descia. Ele estava na cozinha, ou no escritório, ou ao telefone em algum idioma que ela não reconhecia. Eles se cumprimentavam brevemente. Às vezes ela ficava na mesma sala enquanto ele trabalhava, lendo algo da estante do escritório dele, que ia de direito contratual a Dostoiévski. Ele nunca perguntava o que ela estava lendo. Ela nunca perguntava o que ele estava resolvendo. O silêncio entre eles não era vazio. Era cheio de coisas que nenhum dos dois tinha decidido dizer ainda. Numa tarde, ela o encontrou no corredor do 2º andar, olhando pela janela para o jardim interno lá embaixo. A neve não caía em São Paulo, mas a chuva fina de julho criava um efeito parecido, algo que amortecia a cidade e tornava o mundo do lado de fora levemente irreal. Ela ficou parada ao lado dele, não perto, à distância negociada. "Posso te fazer uma pergunta?" ela disse. "Você tem feito perguntas há 2 semanas. Essa é diferente." Ele esperou. "Naquela noite na calçada, você podia ter mandado o Adriano me tirar dali, podia ter me ignorado, podia ter me dado dinheiro para um táxi e um número de telefone qualquer e entrado no carro. Por que não fez isso?" Dorian ficou quieto. A chuva batia no vidro. "Porque você me olhou com um olho só", ele disse por fim. "E eu consegui ver que você tinha tomado uma decisão. Não um apelo, uma decisão. Você tinha calculado as suas opções, identificado a mais perigosa de todas e escolhido ela com plena consciência do que poderia custar. Isso não é o comportamento de alguém que precisa ser salvo." Ele se virou para a janela. "É o comportamento de alguém que já se salvou e está procurando chão para se firmar." "Eu tenho chão." Pensei que podia oferecer um pouco. Ela não respondeu imediatamente. Ficou olhando para o reflexo dele no vidro molhado pela chuva, para a distância entre eles, uma distância que ele nunca tinha tentado fechar uma única vez. "Você nunca encostou em mim", ela disse. "Em 2 semanas. Nunca ficou mais perto do que isso. Nunca tentou." "Não." "Por quê?" "Foi porque o seu corpo foi tratado como algo que pertence a outras pessoas por tempo suficiente. Eu não vou ser mais um homem que decide o que acontece com ele." Algo se abriu dentro do peito de Renata. Não de forma dramática. Ela não chorou. Não suspiros. Não colapsou. Foi mais quieto do que isso. Uma costura cedendo. Uma parede descobrindo que estava cansada. Ela estendeu o braço através da distância negociada e pousou a mão no antebraço dele. Os dedos, que ainda funcionavam direito, repousaram ali por 4 segundos. Depois, ela retirou a mão. "Obrigada", ela disse. Ele olhou para o lugar onde a mão tinha estado. "De nada", ele disse. E por ora isso era suficiente. O confronto com Aldair Fonseca aconteceu numa terça-feira. Não porque a terça-feira tivesse algum significado especial.
mas porque Dorian Alcântara não acreditava em timing dramático. Acreditava em preparação, e a preparação estava completa na terça-feira. Então terça-feira foi. A reunião aconteceu num andar acima de um restaurante no bairro da Liberdade. Terreno neutro, tecnicamente, embora nada fosse verdadeiramente neutro quando Dorian o ocupava. A sala era simples. Mesa de madeira escura, 4 cadeiras, uma janela com as persianas fechadas. Adriano ficou parado junto à porta. A outra pessoa presente era a advogada de Dorian, uma mulher severa chamada Doutora Parisa Kuramoto, que usava o próprio silêncio como instrumento, e tinha uma pasta de couro preta sobre a mesa à sua frente. Aldair Fonseca chegou parecendo um homem que tinha passado 2 semanas dentro de um prédio desabando, o que, em todos os sentidos que importavam, era exatamente o caso. O terno era caro, mas amarrotado. O rosto estava cavado. Os olhos se moviam sem parar, para a porta, para Adriano, para Parisa e então, finalmente, com relutância, para Dorian. Tiago não estava presente. Dorian não tinha convidado Tiago. Tiago era irrelevante. Senta, disse Dorian. Aldair sentou. Deixa eu descrever a sua situação. Dorian começou, para que a gente esteja trabalhando a partir das mesmas informações. A sua rede de galpões foi apreendida como parte de uma investigação federal. As suas contas pessoais estão sob análise. O seu filho está respondendo a acusações criminais, que a representação jurídica atual dele não está equipada para enfrentar. Os seus parceiros comerciais cortaram contato, todos eles, sem exceção. E Gervásio Matos, o homem que você tentou agradar vendendo a sua filha, está ele mesmo enfrentando um indiciamento que a sua cooperação ajudou a construir. O que significa que, se Matos sobreviver a isso, e pode ser que sobreviva, a primeira pessoa que ele vai responsabilizar é você. A boca de Aldair se abriu. Nada saiu. Você está, no sentido mais preciso da palavra, sozinho, continuou Dorian. E está sozinho porque fez algo extraordinariamente estúpido. Usou o nome de alguém que não perdoa a estupidez. Aldair tentou falar. Eu não. Uma palavra. Aldair parou como se tivesse batido numa parede de vidro. Você disse à sua filha que eu endossava esse acordo. Disse a Gervásio Matos que eu garantia. Pegou o meu nome, um nome que levei anos construindo, protegendo e fazendo valer, e colou nele a venda de uma mulher de 24 anos para um homem que trafica entorpecentes e pessoas. Fez isso sem o meu conhecimento, sem o meu consentimento e sem nem ter a inteligência básica de considerar que ela poderia fugir, e que poderia fugir até mim. Dorian se inclinou levemente para a frente. Quero que você entenda uma coisa, Aldair. O que eu fiz com você até agora, os processos, a exposição pública, o desmonte financeiro, isso não é punição, é correção. Estou corrigindo o registro, estabelecendo de forma pública e permanente que o meu nome foi usado sem autorização e que esse uso tem consequências. Uma pausa. Punição exigiria que eu fosse emocional. Eu não sou emocional. Eu sou minucioso. Parisa Kuramoto abriu a pasta e colocou um único documento sobre a mesa. Isso é uma declaração assinada, disse Dorian. Você vai revisar com qualquer advogado que ainda aceite te representar e vai assinar dentro de 72 horas. Nela, você confirma que o acordo com Gervásio Matos foi feito sem o meu conhecimento ou consentimento. Confirma que usou o meu nome de forma fraudulenta. Confirma os termos completos do acordo, incluindo o envolvimento da sua filha, e renuncia a qualquer vínculo legal, financeiro ou parental sobre Renata Fonseca. Aldair olhou para o documento. As mãos dele tremiam. Se eu assinar isso... Se você assinar isso, disse Dorian, o promotor público considerará o grau de cooperação ao estruturar as acusações. Se você não assinar, eu me certifico de que o que resta da sua vida seja desmontado usando meios inteiramente legais, inteiramente públicos e inteiramente permanentes. E farei isso numa terça-feira, porque é quando a minha agenda permite. Aldair Fonseca olhou para o homem do outro lado da mesa e enxergou o que todo mundo enxergava eventualmente. A coisa que tornava Dorian Alcântara não apenas poderoso,
mas diferente dos homens que vieram antes dele. Não havia raiva visível, não havia vingança pessoal, não havia investimento emocional rastreável. Havia apenas um sistema, vasto, intrincado e paciente, sendo aplicado a um problema. Aldair pegou a caneta. A noite em que Aldair assinou a declaração, Renata ficou sozinha no quarto dos fundos e chorou. Não porque estava triste, não porque estava aliviada, embora estivesse, porque a estrutura que ela tinha mantido unida, a disciplina da sobrevivência, a recusa absoluta de quebrar, a arquitetura interna que a tinha mantido funcional desde a janela do banheiro até a calçada fria, até aquele quarto, não era mais necessária. A emergência tinha terminado, e quando a emergência termina, o corpo faz o que estava esperando para fazer. Ela chorou por 35 minutos. Depois lavou o rosto, bebeu um copo de água e desceu. Dorian estava no escritório. A porta estava aberta. Ele escrevia algo à mão. Caneta e papel de verdade, o que ela tinha percebido que ele fazia quando algo merecia ser desacelerado. Ela ficou parada na soleira. Acabou, ela disse. Sim. O que acontece agora? Ele pousou a caneta. Agora você decide. A Parisa preparou algumas opções. Há um fundo de relocação rastreável só por você, sem condições. Há um contato numa firma que trabalha com proteção de identidade para pessoas em situação vulnerável. Há uma oferta de coordenação de testemunho com a promotora federal que oferece proteção jurídica adicional. E há tempo, o quanto você precisar. Ela ficou quieta por um momento. E se eu quiser ficar? A pergunta pousou na sala como um peso. Então você fica, disse Dorian. O quarto dos fundos não está sendo usado para mais nada. Não é isso que estou perguntando. Ele sabia disso. Ela sabia que ele sabia. O silêncio entre eles tinha durado 2 semanas inteiras. Não um silêncio de esquiva, mas de reconhecimento. Os dois tinham estado observando. Os dois tinham sido cuidadosos. Os dois tinham esperado o momento em que a crise recuasse o suficiente para revelar o que estava embaixo dela. Eu sei o que você está perguntando, disse Dorian, e não vou responder essa pergunta hoje à noite. Por quê? Porque esta noite você está processando algo enorme, e qualquer coisa que eu diga vai ser ouvida através desse filtro. Eu quero que você me ouça com clareza. Então vou esperar. Ela o olhou por um longo momento. Depois assentiu. Tudo bem, ela disse. Então eu também vou esperar. Ela virou e subiu as escadas. Na soleira do corredor, parou. Dorian. Sim. Do jeito que você disse o meu nome naquele documento. Renata Fonseca. Você disse como se significasse alguma coisa. Significa, ele disse. Ela subiu. Ele pegou a caneta. A chuva continuava batendo no vidro lá fora. A primavera chegou devagar, do jeito que chega nas cidades que sobreviveram a invernos difíceis, não como um evento único, mas como uma série de pequenas rendições. A chuva fina cedendo espaço para o sol da tarde. A luz durando alguns minutos a mais a cada dia, o cheiro de algo crescendo em algum lugar sob o concreto da cidade. O caso contra Gervásio Matos avançou com a inevitabilidade da gravidade. Renata prestou depoimento 2 vezes, uma vez em depoimento fechado, uma vez perante um júri de instrução. As 2 vezes, ela falou com a mesma precisão clínica da primeira noite, e as 2 vezes a sala ficou em silêncio, de um jeito que não tinha nada a ver com protocolo e tudo a ver com o peso do que ela descrevia. Aldair cooperou, não por consciência, mas por aritmética. O acordo que Parisa tinha estruturado reduzia as acusações em troca de divulgação completa, e Aldair, que sempre foi um homem de cálculo, calculou que a sobrevivência valia mais do que a dignidade. Tiago, que não tinha esse instinto, recusou-se a cooperar e foi indiciado em conformidade. A data do julgamento foi marcada para o outono. O Império de Matos não colapsou, evaporou. Sem acesso às contas, a rede foi definhando. Sem cobertura jurídica, as operações foram ficando visíveis. Sem o mito da invulnerabilidade que o tinha protegido por anos, ele se tornou o que sempre foi por baixo de tudo. Um homem que construiu poder sobre medo, e cujo medo tinha sido finalmente apontado de volta para ele. Ele foi preso numa quarta-feira de setembro.
Renata assistiu ao footage no noticiário da noite. Não sentiu triunfo. Sentiu algo mais quieto, algo que parecia o fim de uma doença longa. O momento em que a febre quebra e o corpo começa a acreditar que vai sobreviver. Ela ficou. Não porque não tivesse para onde ir, ela tinha. O fundo de relocação era real. A proteção de identidade estava em vigor. Ela tinha opções que não existiam 3 meses antes. Opções que ela tinha construído com o próprio testemunho, com a própria precisão, com a própria recusa de ser apagada. Ela ficou por causa do que aconteceu num domingo de setembro. Era manhã. Renata estava no jardim interno, sentada num banco de pedra com um livro no colo, aproveitando o primeiro sol de primavera, que tinha força suficiente para aquecer de verdade. Dorian abriu a porta que dava para o jardim. Ficou parado um momento. Depois veio sentar no mesmo banco, não na distância negociada, mais perto. Ainda sem tocar, mas mais perto do que tinha sido em qualquer outro momento. "Tenho algo para te contar", ele disse. Ela fechou o livro. "A minha mãe", ele começou com a voz de alguém que está carregando algo há muito tempo e decidiu finalmente pousar. Era uma mulher que se casou com um homem que ela acreditava ser poderoso e descobriu depois do casamento que o poder dele era do tipo que precisa de vítimas para existir. Ela ficou 11 anos. Me protegeu por 11 anos. E então foi embora. Não porque tinha parado de ter medo, mas porque decidiu que o medo dela era menos importante do que o meu futuro. Ele não estava olhando para ela. Estava olhando para a parede do jardim, para a luz que caía devagar sobre as pedras. Ela morreu quando eu tinha 18 anos. Os médicos disseram que foi o coração. Eu acredito que foi acumulativo. Que medo carregado por tempo suficiente se torna um evento físico, uma pausa longa e quieta. Eu te conto isso porque quero que você entenda o que eu vi naquela calçada. Não a sua situação. Você. A decisão que você tinha tomado. O custo que você estava disposta a pagar. O fato de que você não me pediu para te salvar. Você me pediu para testemunhar o que tinham feito. Agora ele olhou para ela. Eu já fui muitas coisas na minha vida, algumas das quais não tenho orgulho, mas nunca fui um homem que desvia o olhar de alguém que se recusa a ser invisível. Isso não é virtude, é simplesmente quem eu sou. Renata ficou com isso por um momento. O jardim estava quieto. A luz se movia com a indiferença gentil que a luz tem, iluminando o que toca sem preferência, sem julgamento. "Vou dizer uma coisa", ela disse por fim. "E preciso que você ouça sem transformar em estratégia. Vou tentar. Eu não te vejo mais do jeito que te vi naquela primeira noite na calçada. Você era um cálculo, a opção mais perigosa que podia ser também a mais segura. Na cozinha naquela primeira manhã, você era um sistema, eficiente, controlado, impessoal." Ela parou. Começou de novo. "Mas aqui, agora, nesse banco, você é um homem que acabou de me contar sobre a mãe dele. E eu acho que isso foi a coisa mais corajosa que você fez desde que eu chego aqui. Mais corajosa do que os processos. Mais corajosa do que o confronto com o meu pai. Porque isso você não controla." Algo se moveu pelo rosto de Dorian. Não um sorriso, não uma fissura. Algo tectônico, profundo, lento e irreversível. "Não", ele disse. "Não controlo." Ela não se aproximou. Ele não se aproximou. Eles ficaram sentados no banco no primeiro sol de verdade da primavera, e a distância entre eles não era mais negociada, era escolhida, e era menor do que tinha sido em qualquer outro momento. Isso não é um fim. Gervásio Matos aguarda julgamento, e julgamentos podem ser adiados. Aldair Fonseca cooperou. Mas cooperação nascida de interesse próprio não é o mesmo que mudança, e Aldair Fonseca nunca mudou na vida. Tiago Fonseca está numa cela construindo uma narrativa em que é a vítima, esperando alguém tolo o suficiente para acreditar. O mundo que criou essa história continua girando. A máquina da dívida, da coerção e da violência herdada, não para porque uma mulher escapou e um homem escolheu não desviar o olhar. Mas Renata Fonseca tem 24 anos. Tem um pulso que cicatrizou levemente torto e uma cicatriz ao longo da mandíbula que vai desaparecer, mas nunca some completamente.
Tem um quarto num sobrado numa rua sem placa, um depoimento registrado numa promotoria federal, uma estante de livros emprestados e um homem sentado ao seu lado num banco de jardim que escolheu, pela primeira vez em muito tempo, não controlar o que estava sentindo. Às vezes, recomeçar não tem a cara de uma grande virada. Tem a cara de um domingo de manhã com sol, num jardim silencioso com alguém que te viu antes de te conhecer. Essa história nos deixa com algo importante para pensar. Renata não foi salva por Dorian. Ela tomou a decisão mais difícil e mais perigosa da própria vida, com o olho inchado, o pulso quebrado e os pés descalços no asfalto frio, e fez isso com plena consciência do que poderia custar. O que Dorian ofereceu não foi um resgate, foi chão. E às vezes, quando tudo que foi construído ao seu redor desmorona, chão é a coisa mais rara e mais valiosa que alguém pode oferecer. A história de Renata nos lembra que a violência mais silenciosa nem sempre vem de estranhos. Vem de dentro de casa, vem disfarçada de família, de proteção, de é o melhor para você. E saber reconhecer isso, saber que você tem o direito de fugir pela janela do banheiro se preciso for, é um ato de coragem que não precisa de aprovação de ninguém. Se essa história tocou em algo dentro de você, se você sentiu alguma coisa enquanto assistia, seja raiva, alívio, esperança ou reconhecimento, então ela cumpriu o que veio fazer. Aqui nesse canal, cada história é contada com cuidado e com intenção. Se você ainda não é inscrito, esse é o momento. Não porque eu estou pedindo, mas porque se você chegou até o final dessa história, você já é parte dessa comunidade. Clica no botão de inscrição, ativa o sininho para não perder os próximos capítulos e me conta nos comentários o que essa história te ensinou. O que você levaria da Renata para sua própria vida? Ou talvez você tenha uma história parecida, de coragem silenciosa, de recomeço inesperado, de alguém que te ofereceu chão quando o seu tinha desaparecido. Conta pra gente. Essa comunidade é feita de histórias reais, e a sua também merece ser ouvida. Até o próximo capítulo.